Síndromes coronarianas agudas e marcadores laboratoriais. Meu Deus do céu, e agora, né? Não adianta eu falar de marcadores laboratoriais se a gente não entender o que é infarto. O que acontece no infarto se a gente não sabe fisiopatologia? E fisiopatologia deve estar mais fresco na cabeça de vocês do que na minha. Eu estou baseado mais em diagnósticos, sinais clínicos, tratamento. Para mim já é muito medular tudo que eu tenho que fazer. Esses conceitos são muito importantes, porque não adianta nada depois eu falar em troponina I, troponina T, que vocês vão dosar, correto? Se vocês não entenderam o que está acontecendo no coração do paciente. Perfeito? Então, tudo tem um porquê. E eu trago aqui os porquês. A partir do momento que a gente entende os porquês, fica tudo mais fácil. Então eu faço isso, porque ali estava acontecendo aquilo, por conta disso. Simples assim, não é? Síndromes coronarianas agudas, o que é? Angina instável, infarto agudo do miocárdio sem supra de ST com supra de ST, que diabo que é isso? Vamos desmistificar um pouquinho, porque cada um tem um conceito. Isso vai se refletir nos marcadores laboratoriais. Então não adianta eu ficar falando aqui de troponina, troponina, troponina. E aí? E na angina? Vai ter troponina positiva ou não vai? No infarto vai ter ou não vai? Não é? No caso clínico, nós vamos ver. Muito bem. Angina instável, o que é? O paciente chega para você o seguinte: Wilder, eu estou me sentindo mais cansado ultimamente. E cansaço é uma coisa meio genérica, né? Eu me sinto cansado. Você se sente cansada? Como é o nome da senhora? Jaline. Jaline se sente cansada. Flávia. Oi? Flávia. Flávia, você se cansa? Todo mundo cansa, né? Quem não cansa? Ronaldo cansa? Ronaldo, para quem não conhece meu filmmaker, onde eu estou, ele está atrás, tem que ficar correndo atrás de mim para gravar tudo. Todo mundo cansa, mas veja, é um cansaço diferente. Não é um cansaço de indisposição, de falta de energia ou porque dormiu tarde. A pessoa fala, olha, não sei, eu estou caminhando uma quadra ou eu vou até a sala, eu canso. Entende? Percebe a diferença? É sutil, né? Mas é completamente diferente. Muda completamente o raciocínio. Aí começa a falar assim, olha, estou sentindo um desconforto no peito. Ixi, eu sinto desconforto. A senhora sente desconforto no peito? Sente? Eu sinto de vez em quando. A senhora sente também? Ou não? De vez em quando. De vez em quando. Eu também sinto. Se eu ficar um pouco ansioso, eu sinto. Né? Agora, veja, é uma dor no peito que o paciente fala assim, olha, eu não sentia antes. E aí eu comecei a sentir um desconforto, parece que está apertando. E de vez em quando vai até para o braço esquerdo. Aí você começa a ficar... Aí você vai colhendo outros dados. Mas, enfim, isso é angina instável. Então, veja que lembra muito um paciente que está próximo de infartar, não lembra? Perfeito? E aí ele aparece no pronto-socorro. Exatamente assim, do jeito que eu falei. Isso aqui é uma réplica de vários pacientes. E aí você vai dosar troponina negativa. Não era infarto. Estou construindo o raciocínio, vou chegar lá, prometo. E aí, aqui no outro espectro, a gente tem um paciente semelhante, o irmão gêmeo dele. Sentindo dor no peito também, cansaço igual, apareceu lá no hospital. E a gente foi dosar a troponina, e aí a troponina veio positiva. Opa, mudou o jogo, mudou completamente o jogo. Sinal exatamente o mesmo, o paciente sente exatamente a mesma coisa. E na hora de dosar o exame, troponina positiva. Perfeito, já começamos a diferenciar. E aí eu tenho um detalhe aqui, esse aqui não tem supra de ST. Daqui a pouquinho eu chego na parte de supra, vai ficar mais claro, prometo. Esse aqui não tem supra, mas veja, a troponina positivou. E esse terceiro aqui? É exatamente igual. Troponina positivou, só que aqui tem supra de ST. Wilder, o que é supra de ST? Vou chegar lá. Então, mesmo o paciente com as mesmas dores, a mesma idade, ele pode ter uma angina instável, ele pode ter um infarto agudo do miocárdio sem supra de ST e com supra de ST. E se a gente não souber esses conceitos aqui, não adianta.
né? Não adianta trabalhar na emergência. Ficar em casa, né? Compensa. Não vá para a emergência sem saber esses conceitos. Bem, agora vamos entender um pouquinho mais a fundo disso que eu quero dizer. O que é com supra e sem supra? Veja, aqui é coronário, ó, por dentro. E aqui é outra coronária. Isso aqui é a placa de ateroma em amarelo. E aqui em cima é o coágulo. Veja que aqui eu obstrui tudo. Isso aqui é com supra. Pronto, agora você já sabe o que é supra de ST. Resumindo, entope tudo. Entope tudo. Olha aqui embaixo. Uma placa de ateroma, aterosclerose. Tem um coágulo aqui, um trombo. Só que aqui veja que eu tenho uma passagem parcial de sangue. Isso é sem supra. Isso é sem supra. E quando eu estou falando de supra ou sem supra, estou falando de eletro. Mas para entender o eletro, tem que saber isso aqui. Né? Se eu vou para o eletro, fica confuso, né? O que é supra sem supra? Então, supra, obstruiu tudo. Sem supra, obstruiu parcialmente. Wilder, mas esse negócio de supra sem supra? Você está falando aí, mas qual que é a importância disso? É isso aqui, ó. Sem supra, você tem uma lesão parcial do músculo do miocárdio. Nós chamamos de lesão subendocárdica. Aqui, ó, tá vendo? Pegou essa parte do músculo aqui. Enquanto com supra, com obstrução total, olha só, eu peguei tudo. Peguei toda a parede. Nós chamamos de transmural. Entende? Só de olhar, qual que é mais grave? Esquerda ou direita? Direita. De vocês, né? A minha é esquerda. Tudo é relativo, né? Perfeito. Esse aqui, correto? Show. Muito bem, muito bem. Olha aqui, já adiantando um pouquinho de supra. Ó. Supra está acima, infra está abaixo. Daqui a pouco eu chego um pouquinho mais nisso, tá bom? Vai fazer sentido, confie. Wilder, mas você está falando de supra, sem supra. E agora? Vamos falar um pouquinho de eletro? Vamos falar um pouquinho de eletro bem rapidamente, prometo. Isso aqui é um complexo de uma contração cardíaca. Só que o eletrocardiograma é um registro elétrico, correto? Primeiro passa a parte elétrica no coração e depois o coração vem contraindo, perfeito? Então, para que ele contraia, tem que passar um estímulo elétrico. O que o eletrocardiograma vê? Eletricidade. Não é a parte mecânica. Tem pessoas que confundem isso. Eletrocardiograma vê eletricidade, certo? Impulsos elétricos. A gente coloca um monte de cabo lá, né, Rafael? Um monte. Agora, o que é ST? Veja. Está vendo essa ondinha? Essa primeira ondinha chama P. P é onde vai estimular o átrio contrair. Depois eu tenho um complexo chamado de Q, essa ondinha para baixo, R, essa onda para cima, e o S. Isso aqui, ó, chama de complexo QRS. É o estímulo do ventrículo. Já tinha ouvido falar nisso? Não? Ok. Então, aqui o estímulo para o átrio contrair, o estímulo para o ventrículo contrair, e daqui para frente é a parte de recuperação elétrica. A parte elétrica vai voltar ao normal para depois despolarizar novamente e o coração contrair. E onde que é o segmento ST? Tá fácil agora, né? Ó, ST, tá lá. Viu que vai ficando tudo mais fácil? A gente vai juntando os raciocínios. E agora, tal do ST, agora mostrado do eletro, olha só, vocês já sabem, isso aqui é um eletro normal. Vocês já estão prontos para laudar eletrocardiograma. Olha só, aqui é o quê? P é o quê? Átrio. Aqui é o quê? QRS, ventrículo. E aqui é a repolarização do coração. Pronto, pode laudar eletro lá na minha clínica, estamos precisando. Olha só, isquemia subendocárdica. Esse aqui é o infarto sem supra de ST. O que é o sem supra de ST? Aqui, ó. Pode ter esse infra, que é esse segmentozinho ST aqui para baixo.
pode ter, por vezes, a inversão da onda T. Lembra que a onda T é para cima? Aqui está para baixo. Isso aqui é infarto sem supra de ST. E por último, olha só o supra de ST, ó. Supra está acima. ST, ó. Segmento aqui, ó. Entende? Olha só, como é que muda? Aí eu vou falar um pouquinho de tratamento. Por que isso aqui muda? Aqui não obstruiu tudo, correto? Então eu não preciso fazer trombólise no paciente. O que é trombólise? É um medicamento que a gente dá para ir lá e quebrar o trombo e passar alguma coisa de sangue. Esse aqui, eu preciso fazer trombólise. Está tudo entupido, correto? Você tem que fazer a trombólise. Medicamentosa. A gente tem medicamentosa aqui, né? O ideal seria mandar esse paciente para hemodinâmica, cateterismo de imediato, mas não conheço nenhum serviço aqui no Mato Grosso que faça isso direto em pronto-socorro. É muito difícil. Serviços maiores, São Paulo, Incor faz, né? Porque tem muita demanda. Então a gente faz com medicamento. Então vê que o entendimento disso muda completamente o tratamento do paciente. E se a gente não entende isso, você está sacrificando uma vida. Pode ser seu pai, pode ser sua mãe. Já pensaram na responsabilidade que vocês têm? Quando estão dosando as coisas, trabalhando na emergência? É o pai de alguém, é o filho de alguém, é o irmão de alguém. Então, quando vocês estiverem na prática clínica de vocês, lembrem, vocês estão tratando uma pessoa que é amada por alguém. Nunca esqueçam isso. Eu falo isso muito para o meu time da UTI. Um dia eu posso estar lá do outro lado, internado numa cama de UTI. E eu gostaria que as pessoas que me tratassem saibam o que estão fazendo. Porque se não souberem, não façam. Não façam. Bom? Gente, isso aqui é corte histológico. Se é corte histológico, o que aconteceu para ter corte histológico? A pessoa morreu. Certo? Esse aqui morreu. Será que fizeram as medicações nele? Não sei. Mas está morto. Porque isso aqui é um corte histológico. Ó. Wilder, como é que faz aquele trombo, aquele coágulo lá que você mostrou, que entope tudo ou que entope parcial? Isso aqui, ó. Isso aqui é a coronária. Aqui é a placa de ateroma, mais conhecida popularmente como placa de gordura. Isso eu falo para meus pacientes, eu tenho até a maquete no meu consultório, né? Essa placa rompe. E aí o que tem uma agregação aqui? Plaquetas. Plaquetas. Agregação plaquetária. Então é isso aqui, ó. É isso aqui que vai fazer a pessoa infartar, ó. A maldita placa de gordura que quebra. E o que faz essa placa de gordura? Daqui a pouco eu falo. Não pode adiantar, não. Outro mecanismo, ela pode erodir, não necessariamente ela precisa quebrar. Se fizer uma pequena erosão, uma coisa mais leve, aqui, ó. Aqui é outro corte histológico, tá? Só para a gente se situar. Aqui é o núcleo necrótico da placa, aqui, ó. Isso aqui é uma placa de ateroma, tudo isso aqui, ó. Ok? E aqui, ó, teve um pouquinho de erosão, ó. É como se eu tivesse lá, imagina, passado uma lâmina de gilete para esta barba. Fica mais fácil, né? De entender? E aí, isso vai promover a agregação plaquetária. É o segundo mecanismo de fisiopatologia. E o último mecanismo, Wilder, mas entendem que a placa por si só, então, não causa muita coisa? Se eu tiver a placa lá, ok, o sangue vai passar. Mas se ela quebra, a agregação plaquetária que vai obstruir. De acordo? E por último, esse aqui é o mecanismo menos frequente, ocorre em 5 a 10% dos casos, quando tem um infarto, é isso aqui, ó. Você tem um nódulo de calcificação, isso aqui é uma placa de ateroma, tá? E esse nódulo aqui, ele não rompeu, ele não fez erosão, simplesmente, por algum motivo, teve uma adesão plaquetária ali. Esse é o mecanismo menos comum, ok? O mecanismo mais comum é romper a placa ou fazer erosão. Graças a Deus isso aqui não é comum. Porque se fosse, meus amigos, tá?
Só para ter uma noção, vocês têm ideia de quantas pessoas morrem no Brasil de doença cardíaca? Deixa eu ir mais para trás aqui. Né? A turma do fundão aqui, ó. Alane, quantas pessoas morrem do coração por ano, mais ou menos? A senhora tem ideia? Pode chutar. Uns 200 por dia. 200 por dia? Vamos calcular, por dia fica mais difícil. Vamos falar por ano? Por ano, vai, fica mais fácil. Uns 500? 500? Quê? mais, né? 500 mil? 5 milhões? Vamos colocar 50 mil. 50 mil por ano no Brasil. Errou. Está longe. Senhora? A Giovana. Quantos brasileiros morrem de doenças cardíacas por ano? Será que foi pouco? Pode chutar. 60 mil? Está longe ainda. Vamos lá. Agora aqui a gente tem o João. Tudo bem, João? Quantas pessoas mais ou menos morrem no Brasil de doenças cardíacas? 1 milhão? Também não. Não é não. Foi um pouco de mais e aqui um pouco de menos. Mais uma tentativa. Aqui a Carol. Umas 500 mil. Isso, perfeito, quase lá. Exatamente. 30% dos brasileiros morrem de doenças cardíacas. Por isso que isso aqui é importante. 400 mil pessoas morrem no Brasil por ano disso aqui, ó. Isso aqui que eu vim falar com vocês hoje. 1/3 da população morre. Entendem a importância desse tema? Está claro agora a importância disso aqui? A gente vai passar 1 hora aqui conversando sobre isso. Isso aqui é o que mais mata brasileiro todo santo ano. Eu estava lá no consultório, mais um infartado para eu tratar no hospital. E todo dia eu trato infarto. E só aumenta, o negócio não para. Entende? Isso é os que chegam vivos no hospital. E você fala, Wilder, e aí, tá? O que forma então as ditas cujas, as malditas placas de gordura? Vamos lá, vamos para fator de risco. Quem gosta aí de um vaporzinho, né? Agora não é mais cigarro de filtro, na minha época era cigarro, palheiro, agora é vapor. Lembrando, tá? Quem fuma vapor, mesmo sem nicotina, tem risco de lesão e pneumonite química grave. Inclusive, já tratei algumas pessoas na UTI com lesão por vapor. Tá bom? Então, quem gosta de fumar, cuidado com vapor. Se possível, pare. A tempo. Alterações, dislipidemias. Tá? Algumas referências, vamos falar para vocês, o LDL acima de 130. Esse LDL aqui, que eu uso como referência do HC da USP, Hospital das Clínicas, eles utilizam que um LDL acima de 100 já é fator de risco para formar placa de ateroma. Tá? O HDL abaixo de 40 seria um fator de risco para placa de ateroma. E triglicerídeos acima de 150. Ok? E a idade? Acima de 55 em homens e 65 em mulheres. Tá bom? Ou seja, conforme a gente vai tendo mais idade, vai aumentando o risco de ter placas. Se eu fumo, eu tenho mais risco. Se eu tenho dislipidemia, eu tenho mais risco. Estou te dando trabalho aí, né, Ronaldo? Quem tem diabetes, tem mais risco? Claro, com certeza. Né? Diabético tem muito risco. Muito risco. História familiar prematura de doenças cardiovasculares. Pai, mãe que tiveram problemas, infartos jovens. Depende da literatura, os pontos de corte são diferentes, ok? Estou usando aqui novamente da USP. Menor que 55 em homens e menor que 65 em mulheres já se considera morte prematura. Algumas literaturas vocês vão ver menor que 50 em homens, tá? Menor que 55, 60 em mulheres. Isso para mim é relevante, tá? Quanto mais cedo, o que é importante na prática? Eu não fico decorando isso aqui não, tá? Não precisa decorar. Quanto mais jovem alguém da sua família morreu, mais chance você tem de morrer também. É simples assim. Se o teu pai morreu com 50 anos, por que você não está no meu consultório ainda? Eu falo isso para os meus pacientes. Pai ou mãe que morreu cedo vai começar a fazer check-up com 25 anos. Paciência. Tua chance de morrer é mais alta.
Fazer o quê? Genética. Qual que é o único fator que você não muda aqui? Você pode parar de fumar, controlar colesterol, fazer exercício, controlar a obesidade. Você não muda a genética. Você nasceu. Uma genética herdada. Eu tenho um paciente que corre 10 quilômetros todo dia. Alimentação melhor do que muito atleta de alta performance. Coloquei 5 stents, 5 molas no coração. Por quê? Genética. Genética. Hipertensos também, naturalmente. Né? Hipertensão arterial é um dos maiores fatores de risco para a aterosclerose. E aí você vai pensar assim, Wilder, mas então deve ser só esse tipo de infarto aí, né? Quebrou a placa ali, entupiu, pá, puf, acabou, né? É bom se fosse. Mas aqui é só para ilustrar, não vou entrar tão a fundo, tá bom? Porque isso aqui já é, às vezes eu vou entrar em alguns conceitos que não é objetivo hoje. Então, o que vai aparecer no pronto-socorro, que vocês vão dosar os biomarcadores, vai ser o tipo 1, é o mais frequente. Tipo 1 é aquilo lá que eu mostrei, ruptura de placa, erosão de placa, exposição do nódulo e formou o agregado plaquetário. Isso é o infarto tipo 1. Vocês achavam que tinham mais tipos de infarto? Vocês tinham essa noção ou não? Não? Não, né? A princípio só um, né? Eu também pensei isso por muito tempo. Também pensava assim. Mas não tem não. Tem 5. Para complicar a nossa vida. Tá? Qual que é o tipo 2? Tipo 2 é o da UTI. Esse aqui me dá trabalho. Dá trabalho porque esse aqui é mais complexo. O paciente está lá entubado, sedado, com uma sepse, uma pneumonia lascada, choque, noradrenalina, e antibiótico, e família chorando, e alarme, pip, 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 e a troponina dá positiva. Infartou ou não infartou? E agora? O infarto da UTI é um pouco diferente. Ele não é por ruptura de placa de gordura, é dificuldade de oferta-demanda. Imagina assim, você está com uma infecção grave, você precisa mandar mais oxigênio para o seu coração. Só que nem sempre você consegue mandar. Seu estado metabólico não te permite. Aí você tem um desequilíbrio entre a oferta e a demanda. Ou seja, eu estou mandando uma quantidade X de sangue, de oxigênio, mas não está suprindo adequadamente o músculo miocárdico. E por isso a troponina dá positiva. Mas não necessariamente que eu tenho um problema lá e eu vou ter que mexer lá dentro. Entende? É isso. Esse é o tipo 2. Aqui, ó, só para exemplificar um tipo aqui da UTI. Por exemplo, imagina o seguinte, ó, esse paciente aqui, ó, vozinho, ó. Vozinho está com essa plaquinha de gordura, está passando uma hemácia por vez ali, ó, em fileira, assim, ó. Né? Se tiver 2 fileiras de hemácia, não passa. Né? Aí imagina que esse vozinho está entubado, sedado, com uma pneumonia, porque engasgou com um pedaço de carne. Acontece, hein? E aí, ó, passa uma célula por vez, ó. Nem sei, talvez passar meia, né? Vai passar espremido assim, ó. E aí, esse músculo precisa de um pouco mais de oxigênio. Ele está com uma infecção grave, mas não vai passar. Olha ali, coitado. Mas veja que não tem trombo. Então, é um desequilíbrio entre oferta de oxigênio e a demanda de oxigênio do músculo do miocárdio. Ok? Beleza? Tipo 3. O paciente morreu de infarto e não deu tempo de dosar nada. Isso é tipo 3. Exatamente isso. Morte cardíaca com sintomas sugestivos de isquemia, mas não deu tempo de coletar exame. Tipo 3. Existe uma classificação para isso. Tipo 4A, você está na sala de cateterismo, fazendo cateterismo. Todo mundo sabe o que é cateterismo? Sejam sinceros. Se não souber, tudo bem. Eu explico. Todo mundo sabe? Tem gente que não sabe. Deixa eu explicar. Cateterismo cardíaco é um exame. Faz acordado. Tá? Você vai para uma sala de hemodinâmica. Então, você deita numa maca, acordado. Pelo punho aqui, você enfia
faz anestesia local, asepsia, coloca os campos estéreis, tudo certinho. E aqui vai colocar uma agulha na artéria radial. E depois vai cateterizar, vai passar um catéter. Esse catéter vem até aqui, no coração. E aí aqui a gente vai jogar contraste. E vai olhar lá no telão. A gente vai batendo como se fosse raio-x. Raio-x digital, né? E aí vai aparecendo lá onde está a obstrução. Para a gente saber. Isso é cateterismo. Então, cateterismo é um exame. Ok? Quando eu coloco a molinha, que é chamada de stent, aí já é outra coisa. Aí se chama angioplastia. Tá? Angioplastia. 4B. 4B é o seguinte, você fez angioplastia, colocou o stent. Isso aqui geralmente o paciente não resiste, é triste. E aí o stent trombosa. O que é trombose? Coágulo, exato. Coágulo obstrui aquele stent. Geralmente é fatal. Tá? Trabalhei muito em UTI coronária, UTI cardíaca. De vez em quando aparece. É trágico. Às vezes não dá tempo de voltar para a sala de hemodinâmica. O paciente choca na sua frente e não dá tempo, às vezes, nem de levar ele para mexer naquele stent. E o infarto tipo 5 é o último. É quando você abre o paciente, abre o peito dele, faz a revascularização aberta, coloca uma ponte mamária, uma ponte safena, isso aí, infarto, top. Você opera o paciente e lá na cirurgia ele acaba falecendo. É o tipo 5, tá bom? Mas isso aqui é só para ilustrar que tem vários tipos de infarto. E o que vocês vão tratar na prática clínica é o 1, geralmente, é o do pronto-socorro, é o da UPA, é da sala vermelha, do pronto-socorro, certo? E o tipo 2, vocês vão dar suporte para a UTI também, tá? Então é interessante que vocês saibam os 2 primeiros, ok? Olha a importância. Vocês sabiam que a definição de infarto depende completamente dos marcadores de necrose miocárdica? Não existe você falar em infarto se você não tiver os marcadores de necrose positivos. E aqui? Aqui a gente já falou, né? Da clínica e tal. Olha só. Esse é recente. Isso aqui eu acho que tá claro, né? Dor no peito, que pode irradiar para o braço, para o ombro. Isso aqui é mais fácil. Mas é quando o paciente chega para você, estava lá no meu garimpo. Isso aqui é história real. Eu estava lá no meu garimpo e eu caí. Desmaiei, do nada. Nunca aconteceu isso comigo. O garimpo é lá no Pará. Aí, Wilder, passou uma semana, eu caí de novo. Aí você olha assim para o paciente, você tem dor no peito? Não. Você tem cansaço? Não. E aí, você vai fazer o quê? Ele caiu. Teve tonturas. Vai mandar para casa? Não. Cuidado. Síncope, queda, desmaio, pode ser indício de risco de infarto. Inclusive, atendi um semana passada. Tá? Vai para cateterismo. Tá bom? Os outros são fáceis, né? Espineia, náuseas. E agora, eu vejo que aqui tem bastante mulheres, né? Tem mais mulheres do que homens. Vocês, mulheres, cuidado, viu? Vocês podem infartar e nem sentir dor, acredita? Mulheres, idosos e diabéticos podem infartar sem sentir dor, então cuidado. É verdade, isso aqui é real. Falo bastante isso nas redes sociais da minha clínica, do Instituto Wilder Costa. Uma vez chegou no meu consultório uma mulher. Olha, eu estou meio cansado e tal, mas sei lá, eu acho que estou trabalhando demais em casa, né? Meu marido só fica coçando, desse jeito, batendo papo. Fui fazer o ecocardiograma dela, que é o ultrassom cardíaco, e tinha uma área lá do coração que não batia, não contraía. Só infartou, sabia? Sabia não. E agora, vamos chegar em marcadores laboratoriais. Então, tudo isso aqui é para vocês entenderem por que está sendo dosado tal dos marcadores laboratoriais.
Tá fazendo sentido agora? Fez sentido essa revisãozona que eu fiz? Estou tentando resumir aqui 3 meses de residência de cardiologia em 40 minutos de aula. Tá? Acho que deu para atingir.